E nós temos um novo sistema de meta, na verdade, né, de inflação, novo sistema de meta, de medir a inflação, que já estava decidido, apenas isso agora vira realidade. Rapidamente, vamos lá. Vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2025 esse novo sistema. O valor da meta e o intervalo de tolerância serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional e o presidente já deu aval à posição do Conselho de manter esse índice no mesmo patamar atual de 3%, com intervalo de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Com isso, a inflação pode oscilar entre 1,5% e 4,5%, sem que a meta seja considerada descumprida. E foi publicado, então, na edição extra hoje. Deveria ser hoje também, né? Só que agora é meta contínua, quer dizer, você não usa o ano calendário. Você vai vendo sempre o que está acontecendo em 12 meses. Isso, o Conselho Monetário Nacional confirmou 3% mesmo. 3%. E ainda, de acordo com o decreto, a partir de 2025, será considerada que a meta foi descumprida quando a inflação, medida pela variação acumulada em 12 meses, ficar por 6 meses consecutivos fora do intervalo. Então aí, fazer alguma coisa. Atenção! Já hoje, a meta, o centro da meta é 3 e pode ser 1,5 ou 4,5. Só que se vê no ano calendário. Agora, a cada mês, você vê o que acontece no acumulado de 12 meses. Não é? Há alguma mudança importante? Isso serve para acomodar mais alguns eventos que, digamos assim, podem ser excepcionais. Não é? O Galípolo, Gabriel Galípolo, esteve com o Lula ontem. Né? Há vídeo dele saindo do palácio. E foi engraçado que alguém até falou, nossa, ele é diretor autônomo, mas se encontra com o Lula. Meu Deus do céu, um diretor do Banco Central não pode falar com o presidente. Hein? Talvez futuro presidente do Banco Central. O que ele pode? Sendo presidente do Banco Central e fazer campanha de oposição? E aí, na entrevista ao UOL, o Lula falou sobre o Galípolo. O que ele falou sobre o Galípolo? Vai. Primeiro, o Galípolo veio aqui numa reunião em que a gente estava discutindo a meta inflacionária. Tá? E a gente manteve a meta que tinha. A novidade foi estabelecer a meta contínua. A segunda coisa é o seguinte, o Galípolo é um companheiro altamente preparado. Conhece muito do sistema financeiro, mas eu ainda não estou pensando na questão do Banco Central. Não estou pensando. Vai chegar o momento que eu vou pensar e vou indicar um nome para que seja presidente do Banco Central. Eu não indico um presidente do Banco Central para o mercado. Eu indico o presidente do Banco Central para o Brasil. Ele vai ter que tomar conta dos interesses do Brasil. E o mercado, seja ele o mercado financeiro, o mercado empresarial, o mercado produtivo, tem que se adaptar a isso. E, obviamente, que todos nós temos em mente, gente, isso é preciso ter certeza, todos nós temos em mente que o Brasil vai bem. É esse país do bem, é esse país de ganha-ganha que nós precisamos criar, e é isso que nós precisamos fazer de um país de ganha-ganha. Você percebe que todos os dados econômicos melhorou depois que nós entramos no governo? Você percebeu que a economia voltou a crescer o triplo do que imaginava que ela fosse crescer? Presidente. Né? Eu acho que é isso também. Né? E aí, o Lula falou uma coisa que... aliás, antes disso, teve uma prévia de inflação, subiu 0,39 em junho, após alta 0,44 em maio, os dados foram divulgados nesta quarta pelo IBGE, né? E vieram abaixo do que se esperava. A inflação, em 12 meses, o IPCA 15 ficou em 4,06%, está dentro da meta, a inflação está longe de ser um disparate, e isto é um disparate de quem afirma que assim é. E o Lula, mais uma vez, falou sobre juros, e eu gostaria de ver empresário fazendo passeata, vai Beni, coloca aí, eu acho que eu não vou ver, mas gostaria, falando. Eu fui presidente 8 anos, eu tive presidente do Banco Central, e o Meirelles tinha total autonomia, porque eu não preciso de uma lei para dizer que tem autonomia, eu preciso respeitar a função do Banco Central. A pergunta que eu faço é o seguinte, o Banco Central tem necessidade de manter a taxa de juros a 10,5% quando a inflação está a 4%? O Banco Central leva em conta de que as pessoas estão tendo dificuldade de fazer financiamento?
Porque é o seguinte, cara, não é culpa sequer do Banco Central, é culpa da estrutura que foi criada. Ou seja, o cara não pode ser só cuidar da inflação. Precisa cuidar do seguinte, o Banco Central vai ter um plano de meta de crescimento, eu quero controlar a inflação, mas eu quero crescer. Eu continuo criticando a taxa de juros. Eu até acho que não deveria ser o presidente que criticasse. Teve um tempo que a gente tinha o Antônio Emílio de Moraes, eu tinha o Zé Alencar, que batia muito na taxa de juros, mas é preciso que os empresários do setor produtivo, a CNI, a Fiesp, ao invés de reclamar do governo, eles deveriam fazer passeata contra a taxa de juros, porque são eles que estão tendo dificuldade, são eles que não conseguem crédito, não é o governo. Então, o que eu acho é que nós precisamos caminhar para uma taxa de juros compatível com a necessidade de crescimento desse país, que precisa voltar a crescer mais, e, ao mesmo tempo, nós temos que ter o cuidado de manter a inflação controlada. Veja que o presidente, em nenhum momento, embora não tenha feito aquilo que eu queria falar do corte de gasto do jeito que eu quero, não falou exatamente do jeito que gostariam que ele falasse. Isso é verdade. Mas em nenhum momento há qualquer flerte com a ideia de que nós não vamos controlar a inflação. Até porque o que ele acertou com o Galípolo foi a meta de 3, com a banda. Não é? Ninguém nem falou, eventualmente, em mudar a meta de inflação. É simples e claro assim. Não é? É isso aí.